Olá pessoal, bem-vindos a esta análise aprofundada onde a gente vai de verdade desconstruir a mecânica interna do Rust, mas com o olhar de quem vem do mundo Python. Preparem-se porque a gente vai direto ao que interessa, sem rodeios. Bom, para a gente começar a entender essa história, o ponto de partida é o seguinte. Python e Rust são, na essência, duas filosofias totalmente diferentes de como se deve construir software. De um lado, a gente tem o Python com toda a sua flexibilidade em tempo de execução, que permite que a gente se mova rápido, que desenvolva com mais agilidade. Do outro, o Rust, que preza pelas garantias em tempo de compilação, exigindo mais disciplina no início. No fim das contas, a clássica troca da engenharia de software. Velocidade de desenvolvimento contra performance e segurança. E para a gente entender essa troca a fundo, vamos dissecar estas 5 áreas principais. Primeiro, vamos começar pela memória, que é a base de tudo. Depois, a gente vai ver como a tipagem afeta a performance lá no nível do hardware. Em seguida, vamos atacar a concorrência, que é um ponto super crítico hoje em dia. Daí, vamos explorar como o Rust consegue entregar abstrações elegantes sem cobrar por isso e, por fim, como a gente pode unir esses dois mundos na prática. Então vamos lá, começando pela diferença mais fundamental de todas. O jeito como Python e Rust gerenciam a memória do computador. Isso aqui muda tudo, desde a performance até a segurança do nosso código. No mundo Python, a gente tem o Garbage Collector. Pensa nele como um serviço de limpeza, que de vez em quando para tudo que está acontecendo para organizar a casa. É super conveniente, claro, mas essa pausa, que o pessoal chama de Stop the World, causa picos de latência que são bem imprevisíveis. Já o Rust usa um sistema de ownership, ou posse, que é verificado na compilação. Não tem um processo rodando por trás. A limpeza da memória já faz parte do código compilado. A memória é liberada no exato instante em que ela não é mais necessária, o que torna a performance super previsível, sem nenhuma pausa surpresa. E para entender como isso funciona de verdade, a gente precisa lembrar de dois lugares na memória, a stack e o heap. A stack é uma estrutura super rápida, organizadinha, do tipo último a entrar, primeiro a sair. É perfeita para dados que o compilador sabe o tamanho. Já o heap é mais bagunçado, vamos dizer assim. É para dados que crescem e diminuem, mas alocar a memória nele é mais lento, porque o sistema operacional precisa sair procurando um espaço livre. O domínio de uma linguagem como o Rust está justamente em dar controle total sobre onde cada dado vai viver. Agora, olha só que loucura o jeito que o Python organiza isso. Absolutamente tudo é um objeto no heap, um tal de PyObject. Sabe o que significa? Que até um número inteiro simples carrega uma bagagem extra, uma contagem de referência para o Garbage Collector e um ponteiro para o seu tipo. Ou seja, para chegar no dado de verdade, a gente passa por várias camadas. Essa sobrecarga, somada ao fato de que os dados ficam todos espalhados pelo heap, acaba com a localidade de cache da CPU, deixando o acesso bem mais lento. Já o Rust, o Rust é brutalmente eficiente nisso. Tipos primitivos, como inteiros, ficam direto na stack, que é super rápida, sem nenhuma sobrecarga. Estruturas mais complexas, tipo um vetor, guardam uma representação bem pequena na stack, um ponteiro, a capacidade e o tamanho, que aponta para um bloco único e contínuo de memória lá no heap. Isso mantém os dados todos juntinhos, que é exatamente o que o cache da CPU adora, e o resultado é um acesso muito, mas muito mais rápido. Então, o ponto crucial é esse. Em Python, um erro de acesso à memória só vai aparecer em tempo de execução, talvez quebrando a aplicação em produção. Em Rust, o Borrow Checker analisa cada referência durante a compilação. Ele impõe regras bem estritas, como ou você tem uma referência mutável ou várias imutáveis, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Se qualquer regra for quebrada, o programa simplesmente não compila. É como se uma categoria inteira de bugs de memória fosse eliminada antes mesmo do programa existir. Agora vamos falar de tipagem e ver como isso se conecta com o hardware. Aqui a diferença entre o se parece com um pato, então é um pato, do Python, e a certeza absoluta do Rust tem um impacto gigantesco na performance. O Python usa o que a gente chama de Dynamic Dispatch. Quando o método é chamado, o interpretador precisa procurar na hora qual implementação daquele método ele deve usar. É super flexível, mas tem um custo, é lento. O Rust, por padrão, usa Static Dispatch. O compilador já sabe exatamente qual função chamar e basicamente troca a chamada por um pulo direto para o endereço daquela função no código de máquina. Sem busca, sem custo extra, só velocidade. A mágica por trás dessa velocidade toda tem nome, monomorfização. Se a gente escreve uma função genérica em Rust, o compilador não a deixa genérica no final. O que ele faz é criar uma cópia otimizada e especializada daquela função para cada tipo específico que a usa. Basicamente, um código de alto nível vira várias versões de código de baixo nível, cada uma super ajustada. A desvantagem? O arquivo executável pode ficar maior,
mas o ganho de performance é simplesmente absurdo. E é aqui que a gente vê a genialidade da coisa, o porquê disso ser tão importante para o hardware. Esse código especializado é super compacto e eficiente. Isso aumenta muito a chance de as instruções caberem nos caches da CPU, que são absurdamente rápidos, L1, L2, L3. Evitar ter que buscar algo na memória RAM principal é uma das maiores otimizações que existem, e Rust faz isso pra gente de graça. Ah, mas e se eu precisar daquela flexibilidade do Python? Bom, o Rust também tem uma resposta para isso, os Trace Objects. Usando a palavra then, a gente basicamente diz para o compilador que queremos despacho dinâmico. Isso cria o tal ponteiro gordo, que aponta para os dados, e também para uma vtable, uma tabela de métodos virtuais. Existe um pequeno custo de indireção ali na hora da execução, mas isso permite um polimorfismo mais controlado, exatamente quando a gente precisa dele. Chegamos agora num dos assuntos mais quentes: concorrência. Vamos falar do famoso Global Interpreter Lock do Python e da solução elegantíssima que o Rust tem para isso em tempo de compilação. O grande vilão da concorrência é a data race, ou condição de corrida. É o que acontece quando várias threads tentam ler e escrever no mesmo lugar da memória ao mesmo tempo. O resultado é caos, dados corrompidos, é um dos tipos de bug mais infernais de se encontrar e corrigir. A solução do Python para isso é o GIL, um grande cadeado que na prática só deixa uma thread rodar código Python de cada vez, matando o paralelismo de verdade. Já a solução do Rust é muito mais inteligente. Usando duas traits marcadoras, send e sync, o compilador verifica se os dados são seguros para serem movidos ou compartilhados entre threads. Se existir qualquer chance de uma data race, o código nem compila. Simples assim. É por isso que o pessoal chama de concorrência sem medo. Um dos pilares do Rust, e uma das coisas mais legais, é essa ideia de ter abstrações de alto nível como iteradores, sem pagar nenhum centavo de performance por isso em tempo de execução. Essa frase do criador do C++ resume perfeitamente a filosofia do Rust. A ideia é permitir um código bonito, seguro e expressivo que, no final das contas, vira o código de máquina mais rápido possível. Vamos pegar um exemplo prático: iteradores. Um laço for em Python envolve um monte de coisa por baixo dos panos, como chamadas de método e criação de objetos a cada passo. Em Rust, uma cadeia de iteradores com .map e .filter é o que chamamos de abstração de custo zero. O compilador é tão esperto que ele funde todos esses passos e gera o mesmo código de máquina que um laço for super otimizado em C. Ou seja, a gente tem o melhor dos dois mundos: código legível sem perder nada de performance. Ok, mas como a gente usa todo esse poder sem precisar reescrever nossa aplicação inteira? A resposta é a ponte. É a conexão prática entre esses dois universos, construída por uma biblioteca sensacional chamada PyO3. Pensa naquela função crítica da sua base de código Python. Ela é limpa, fácil de ler, mas é lenta por causa do GIL e de toda a sobrecarga do Python. É o famoso gargalo. Com PyO3, a gente pode reescrever exatamente essa mesma lógica em Rust. Com um simples decorador, @pyfunction, essa função Rust já está pronta para ser chamada pelo Python. Esse macro gera todo o código de cola que a gente precisa para converter os tipos do Python para os tipos do Rust e vice-versa, tudo automaticamente. Essa função em Rust é então compilada gerando módulo de extensão nativo. Do ponto de vista do Python, a gente simplesmente importa e usa como se fosse qualquer outra biblioteca. A complexidade toda da comunicação entre as linguagens fica escondida pelo PyO3. O resultado é uma função que parece Python, mas executa na velocidade nativa do Rust. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Será que o futuro do Python de alta performance não é mais só Python, e sim um sistema híbrido? Um sistema que usa o melhor do Python, sua especificidade, e delega as partes pesadas para segurança e velocidade absurdas do Rust. Talvez esse seja o verdadeiro melhor dos dois mundos.